Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Sim, dei uma parada, né? Pois é. É que nós estamos gravando hoje para os dois canais. Esse aqui que é o principal e o secundário. Hoje a gente vai fazer uma, eu não sei se a palavra certa é transcrição, uma releitura. Bom, esse é um dos vídeos, a cartomante lobisomem que tá preso, né? Tá perdido lá no começo. Tá ainda feito com inteligência artificial. E ficou estranho, realmente. As pessoas que escutam ele falam: Ah, Débora, não tem nada a ver com o seu canal. Parece que é um vídeo aleatório que caiu do céu ali. Tem como você fazer novamente com a sua voz? Claro que tem. Claro, a gente tá aqui por isso, né? Claro que tá. Deixa eu só colocar o nome dele aqui. Nós estamos no 51 e a Neon, que vai contar. Tudo começou lá atrásão, com a Helena e o Vladimir. No caso, o cartomante e o lobisomem é uma mesma pessoa. Depois nós tivemos a Natasha. A Natasha tem história, hein? Nossa, a Natasha tem história. Remexei nos meus e-mails aqui, eu achei bastante história da Natasha, que a gente perde o fio da meada. Mas se vocês quiserem contar, porque eu conto sem problema nenhum. A Neon é irmã da Natasha. Então, alguns dizem que é a irmã mais velha, porque ela é baixinha, parece ser mais nova, mas falam que é... Enfim, eu me perdi nessa história aí, não tinha reparado nesse pequeno detalhe, mas vamos contar eles agora para vocês. Pode ser? Você está chegando agora? Nossa, que mulher confusa. Eu sou a Débora, a contadora de histórias, e eu recebo histórias de pouquinho. Sabe quando você tá coando café e cai de pouquinho em pouquinho? Então, a minha sorte é que eu vou organizando e depois nós temos uma história, mas se não, vai vir de pouquinho, de pequenas prestações até a eternidade. Bem, cai bem aqui essa frase aqui pra mim. E eu adoro. Porque aí a pessoa tá acabando, ela lembra lá no começo que ela esqueceu de contar uma coisa, ela volta a contar aqui no final. É uma coisa de louco. Só quem gosta mesmo faz. E eu amo. Tá chegando aqui no canal? Seja bem-vindo. Vamos sentar confortavelmente e vamos histórias. Ah, mas você só conta de lobisomem, né? As pessoas gostam. Mas eu tenho muito de maledite também, eu tenho até o dobro, você quer saber? Mas vamos devagarzinho, né? Como eu disse, pequenas doses, não tenho pressa. Vocês estão com pressa? Então pronto. Vamos sentar confortavelmente e vamos à história. Ah, o nível de pimenta daqui é 9, tá? De 1 a 10, aqui é 9, tá? Eu prefiro não comentar. Então, põe um fonezinho de ouvido, tira as crianças da sala. Já tô avisando. A cartomante lobisomem 51 Neon. Olá, contadora e ouvintes. Eu sou o Neon. Quem já ouviu o relato da minha irmã Natasha está nesse canal. Sabe que eu sou cigana e sabe um pouco da nossa luta contra os canes e a Discob. Mas não sabe da nossa luta contra o preconceito humano e os maus tratos. Essa é a minha história. Só adiantando, hein? Tem muitas emoções. Afinal de contas, o povo cigano e o povo lupino, o que não falta são emoções. Emoções profundas. Eu concordo, tá, Neon? Sim, eu sou casada com um belo lobão, lindo, deliciosamente lupino. Muito bem. A minha história começa no meu nascimento, claro. O que aconteceu quando o acampamento cigano estava passando em terras nordestinas. Era inverno no Brasil. Nasci no dia de São Pedro, que é 29 de julho. Sou canceriana, sou apaixonada pelo elemento água, elemento do meu signo que define minha vida, inclusive define o meu dom. Quando era pequena, acompanhava minha mãe e minha avó, porque quando alguém se machucava no acampamento, era minha avó que fazia os curativos, os chás, as infusões, as reduções e, claro, os bonecos de voodoo. Bem, a respeito de bonecos, não é permitido falar
sobre esses bonecos aqui no relato, tá? Afinal de contas, são muitos estudos e crenças para trabalhar com eles. Meu vovô, Paco, o líder do acampamento, permitiu que trabalhasse logo cedo no poder da cura, ajudando a minha avó. Nem tudo que nós trabalhamos é usado para o mal. Na verdade, muitas coisas que usamos para proteção. Nós somos um povo pacífico e somos muito procurados para resolver problemas de todas as espécies. Minha mãe e minha avó atendem primeiro público, uma espécie de peneira. Eu encaminho as pessoas que nos procuram de acordo com elas nos encaminham as pessoas que nos procuram de acordo com as necessidades. A minha irmã mais famosa e mais procurada é, de longe, a Natasha. E nos orgulhamos demais dela. Ela trabalha 18 horas por dia para repor. Ela trabalha 18 horas por dia e precisa repor as energias ciganas, mas nem sempre ela conseguia. Como se repõem as energias ciganas, ouvintes? Com a natureza, com orações, com o pé exposto diretamente na grama e outras coisinhas mais. Todos os seres humanos nascemos com uma missão. Todos nós, com um dom ou vários dons, que nos ajuda a completar a missão. Eu sou cigana. Sou casada com um lupino. Mas vamos aos meus 12 anos, quando notei que meu dom de cura se estendia para algo específico. Eu tocava nas pessoas e via o que tinha acontecido com elas, de preferência na mão delas. O simples toque na mão já fazia eu entender que aquela pessoa tinha feito algo da qual ela alimentava na mente, desenvolvia emoções. Um exemplo típico que eu falo para todo mundo aqui. Um dia uma senhora veio até mim para atendimento por indicação de Natasha. As indicações de Natasha sempre vinham com pessoas cheias de emoções à flor da pele. Então eu notei que era uma senhora humilde, cabelos brancos, simples, vestida de maneira simples. Ela se sentou na minha cadeira à minha frente, onde eu atendi. Com 12 anos, eu atendia com um adulto do lado, tá? Sempre por perto. Porque eu era menor de idade, né? Era perigoso. Então, eu tinha 12 anos, a senhora sentou na minha frente. Ela estendeu a mão na mesa, bem à minha frente, e disse: É Neon seu nome, né? Perguntou já de forma afirmativa. E eu respondi, com a cabeça, que sim, e a fitei, esperando-a me dizer o que estava acontecendo. Então ela começou a falar. Eu estou com muita dor de barriga que não passa. Já fui ao médico, fiz exames e nada aparece nos exames. Eu observei aquela senhora na minha frente, olhar triste, perdido. Sabia que ela precisava de ajuda. Foi então que eu respondi. Entendi, a senhora está com problema na barriga. A senhora poderia, por favor, tirar as suas joias? Tudo que é de metal do seu corpo, brinco, pulseiras, anéis, correntes, qualquer coisa que seja de metal. Por favor, coloque nessa bandejinha e me dê a mão novamente. Eu disse. E ela ficou me olhando parada, como se estivesse pensando se faria ou não o que eu tinha pedido. Como se eu pedisse algo muito surreal. Então eu insisti com carinho apontando a bandeja. Por favor. E ela sorriu. Finalmente ela havia entendido o que eu estava pedindo. E um a um dos itens ela foi tirando. A cada item que ela foi tirando dela, ela foi sentindo uma espécie de dor. Como se fosse. Como se realmente fosse algo surreal o que ela estava fazendo. Assim que ela terminou, pedi licença e coloquei as minhas mãos sobre as dela. Fechei os olhos, respirei fundo e elevei ao pensamento a Deus, a Jesus nesse momento, pedindo ajuda por essa senhora. E imediatamente vi, como se fosse um filme, essa senhora estava sentada em um sofá inteiro branco,
Dentro de uma casa de classe média alta, os móveis clássicos, parede toda branca. Entrou um senhor de terno com uma maleta, sorriu para ela, levantou-se do sofá e foi até ela. Ele beijou os lábios e ela cravou uma faca em seu abdômen. Em pouco tempo, a sala branca se encheu de líquido vermelho e o homem caiu no chão, desvivido. Passado alguns minutos, ela começou a gritar, pedindo socorro. Chegou uma moça, pela roupa parecia ser empregada da casa. Ela se aproximou, abaixou sobre o homem, constatando seu óbito. A senhora disse que ele havia a agredido, transferido golpes em sua barriga. Depois vi alguns advogados à frente, um júri e ela foi absolvida. Pela minha evidência, ela mesma havia cometido o crime. Quando voltei ao real, vi aquela senhora vestida de maneira simples. Tinha muito dinheiro, ela tinha muito dinheiro e tinha um grande problema, já que ela estava livre perante a justiça dos homens e agora essa dor física poderia ser a justiça do universo. A dor era exatamente aonde ela esfaqueou o homem. Era a justiça de Deus atuando. Segundos depois, entrou o espírito do homem na pequena cabana. Ele ficou de pé ao lado dela, me olhou e disse: Não adianta pedir nada para essa mulher, menina. Eu estou do lado dela e ela vai pagar tudo que me deve. Ele finalizou com um sorriso irônico, cruel. Retirei a mão das mãos dela e imediatamente eu vomitei. Ela ficou me olhando. Minha mãe me estendeu um pouco d'água e eu voltei a olhar para essa senhora. Aí eu pensei, como eu vou explicar para ela o que eu vi? E eu pedi ajuda mentalmente e veio as palavras: Senhora, nem todo mundo, nem todo o dinheiro do mundo vai melhorar essa dor que a senhora tem. Eu sinto muito. Essa dor é resultado de uma ação que a senhora teve. O que pode fazer é amenizar. Veja bem as palavras que eu estou usando. Amenizar e não melhorar. Nada vai curar, só amenizar. Parei de falar analisando o poder das minhas palavras sobre ela. Vendo que ela estava observando, eu continuei. Para amenizar o que está passando e fazer caridade, ajudar o próximo e ela levantou a mão interrompendo. Menina petulante você. Quem você pensa que é? Como você pode me acusar assim? Ela disse de maneira petulante, de maneira arrogante. E o problema é que eu não acusei. Eu não disse nada. Então, eu falei, senhora, se acalme. Pelo meu tom de voz, ela fechou o semblante e continuou. E eu continuei. Ninguém muda o passado. Só podemos melhorar o futuro. A senhora me procurou pedindo ajuda. Quando ofereci ajuda, a senhora me retribuiu com grosseria. Eu peço então, por favor, que se retire daqui, leve seu dinheiro maldito e nunca mais volte a este acampamento cigano. Mesmo quando perder tudo, tudo que retirou de uma outra pessoa. Essa senhora levantou, empurrou a cadeira, empurrou a mesa, levantou xingando e blasfemando. Pisou duro. Minha mãe devolveu o dinheiro a ela e acompanhou até a saída. O espírito do homem ficou até o atendimento. Ele eu pude ajudar em oração, trazendo paz para ele por um tempo. Sim, porque o ódio que ele sente por ela vai ligar ele a ela por um bom tempo ainda. Complicado explicar, né? Ele precisa perdoar, mas ele não está muito disposto. Bom, minha mãe entrou, perguntou. Minha mãe entrou, perguntando se estava tudo bem. Confirmei com a cabeça e ela trouxe mais uma pessoa para atendimento. E assim, o meu dia seguiu. Aos 12 anos eu era assim.
As pessoas procuravam acampamento cigano para realizarmos milagres, queridos. Só Jesus Cristo e Deus fazem milagres. Nós ajudamos, orientamos, guiamos. É o máximo que nós fazemos. Agora, aceitar essa ajuda ou não é com vocês. Voltando à história, à noite eu ia até o lago mais próximo do acampamento olhar a lua refletida na água. Molhei meus pés e sentei numa pedra ali próxima. Fiquei contemplando a lua. De onde estava, conseguia ver o acampamento. Sentada na pedra, em frente ao lago, contemplando a lua à minha frente. Olhei o acampamento e reparei um movimento estranho. Um carro preto, todo preto, parou e duas pessoas desceram e entraram diretamente na cabana do meu avô Paco. Fiquei olhando, reparando que demoraram lá dentro da cabana, sabe? Eles carregavam uma sacola na mão quando saíram, mas achei estranho aqueles homens entrarem à noite no acampamento, indo direto ao meu avô na calada da noite. Não era tão tarde, tudo bem, mas nós temos nossos costumes. Nós não atendemos pessoas tarde. Aliás, meu avô quase não atende ninguém. O que será que aconteceu? Bom, nem os seguranças pararam aqueles homens. Saíram, enfim. Vesti meus chinelos e segui em direção ao acampamento. Quando estava quase chegando, ouvi galhos na mata do outro lado do lago e notei um cachorro me olhando. Vi dois olhos brilhantes, estavam a uns 200 metros de distância, mais ou menos. Sim, queridos, a mata à noite é silenciosa, porque a maioria dos predadores estão caçando na noite, então quase não se ouve nada, dependendo do horário e dependendo quem está ali. Então, sim, eu ouvi a 200 metros de distância barulhos. Vocês já foram na floresta à noite? O som é amplificado. Você consegue ouvir de longe o movimento, o barulho. Na verdade, eu estava bem esperta. Estava sozinha, né, na frente de um lago. Conseguia ver o acampamento, mas estava longe. Bom, enfim, só resumindo. Me, me apressei a entrar no acampamento. Mas antes de olhar para o lado, o cachorro que estava no mesmo local, acompanhando meus movimentos com os olhos. Fiquei com medo, né? Achei que ele não tinha me visto. E corri para o acampamento. Me fechei numa tenda na qual dormia com mais duas irmãs, Esther e Maia. Me arrumei para dormir, porém o sono não vinha. Quando comecei a ouvir barulho de cachorro do lado de fora, eu cheguei a ver o vulto grande passando pela tenda. A lua iluminou e eu consegui ver a silhueta do cachorro. E pensei, deve ser aquele que eu vi no lago. Mas ele era bem maior do que eu imaginei. Caminhou em volta do acampamento, cheirando na tenda. Enfim, eu fiquei até com medo. Nem os cachorros do acampamento reclamaram da presença daquele ser, daquele animal enorme. Eu tentei chamar minhas irmãs, mas estavam dormindo profundamente, então fixei o olhar no cachorro e ele, lá de fora, sentiu o meu olhar. Se virou e foi embora. Eu só consegui dormir horas depois. Já estava clareando o dia. Eu dormi rapidinho, porque uma hora depois a minha mãe já veio me chamar para tomar café. Minutos depois já estava atendendo um cliente. Logo depois do meio-dia, precisei parar para respirar um pouco. Me senti sufocada. Já tinham pessoas me esperando, mas eu não estava bem. Puxava o ar e não sentia entrar nos pulmões. Já sentiram isso? Uma sensação de sufocamento, uma sensação de que algo está errado? Eu realmente estava incomodada. Abandonei o atendimento e fui até o lago de noite, durante o dia. Sentei na pedra, respirei fundo e lá fui sentindo o ar entrar no pulmão e fui me acalmando.
Parecia que vinha problemas pela frente, como se eu estivesse sentindo, pressentindo algo, algo grande. Ouvi alguém gritando de longe. Gabriel, vamos! Disse um rapaz. Aí eu me virei para ver com quem ele estava falando, e eu vi a poucos metros de mim um rapaz, sem camisa, de bermuda. Estava muito próximo. Ele sorriu e se virou, saindo correndo mais rápido que um homem normal. Fiquei olhando ele sumir no meio da vegetação, e fiquei pensando: ele estava tão perto, perto demais. Nem consegui ver ele o suficiente, porque ele foi embora. Bom, se ele chegou perto, outro poderia chegar. Eu fiquei com medo e voltei para o acampamento mais tarde. E eu soube que Natasha iria viajar por um tempo. E eu precisava então atender a sua missão, atender a sua agenda. Eu segui em direção ao atendimento até que ela voltasse, né? Por 2 meses eu atendi pessoas por quase 18 horas por dia. E muitas vezes eu sentia a sensação de desmaio, sempre precisando ir até o lago. Claro que eu estava no lago, olhava ao redor para ver se eu via o tal Gabriel, mas não via. Eu já sabia que minha irmã Tasha tinha ido embora para um clã de lobisomens lupinos. Surreal, né? Pois é. Então eu caminhava à noite na mata, próximo ao acampamento, mas só até as 9 horas da noite, porque meu corpo não aguentava mais o cansaço. Depois de quase 18 horas de atendimento, meu corpo queria cama. Um dia, Natasha chegou ao acampamento acompanhada do seu lupino. E no dia seguinte eles partiram do acampamento. Ninguém dizia o motivo, ninguém falava nada. Então, seguia a sabedoria cigana. Se não é dito para você, não é para você, concordam? Passado alguns dias, eu senti novamente aquela sensação de sufocamento. E no meio de um atendimento, eu puxava o ar e ele não vinha. Então, simplesmente eu saí, sem rumo. Fui caminhando sufocada. Buscava o ar e o ar não vinha. Eu estava caminhando como se eu estivesse buscando o ar. Vocês conseguem entender? De onde o acampamento cigano estava, a 500 metros aproximadamente, existia um parque artificial. E eu entrei pelo belo portão e já imediatamente senti o cheiro da grama molhada, o cheiro de árvores, de frutos, o cheiro da água. Me deu um bem-estar quase imediato. Agradeci a Deus por estar num lugar tão bonito. Abri os olhos em meio àquela felicidade e vi Natasha, ao lado de um rapaz que eu reconhecia ser o tal Gabriel. Aquele que estava olhando outro dia na mata? Então, me aproximei e chamei Natasha e ela se virou. Neon, minha querida irmã, que saudade! Ela disse vindo em minha direção. Levantou-se da grama e me abraçou. Ai, Natasha, que saudade de você também. E ela perguntou: o que você está fazendo aqui? Ela disse, voltando para ver se minha testa estava bem, se minha temperatura estava bem, se eu estava com algum problema. Eu respondi: eu não sei. Não sei, Natasha. Senti aquela sensação de sufocamento, sabe? E comecei a caminhar sem rumo. Me senti melhor quando parei aqui na frente do portão. Entendi, realmente, que era um recado. Algo estava me trazendo aqui. E eu tive certeza quando eu te vi, eu disse, voltando a abraçar a minha irmã querida. Depois de alguns minutos, a soltei e perguntei: quem é esse? Eu sou assim, tá, gente? Sem nenhum rodeio. A Tasha sorriu e me respondeu: esse é meu cunhado Gabriel. Virou para Gabriel e disse: essa é minha irmã Neon. O rapaz fez sinal com a cabeça e eu pensei: será que ele fala? Bom, sentei ao lado de Natasha sobre uma toalha improvisada em cima da grama. Ela pediu silêncio e ficamos em silêncio. Logo ela se levantou e saiu caminhando. Eu conheço a minha irmã. Sabia que ela precisava de um tempo. Mesmo assim, eu estava ali,
se ela precisasse. Foi então que eu escutei uma voz ao meu lado. Eu vi você. Eu olhei e era Gabriel falando comigo. Então ele falava. Eu disse: O quê? Eu vi você no lago. Ele respondeu e eu sorri. Eu também o vi. Então você é um lobisomem? Perguntei, como sempre direta. Você é sempre direta assim? Disse Gabriel, olhando para frente, evitando me encarar. Eu sorri e confirmei com a cabeça. Me desculpe. Falei mais pela primeira impressão que poderia causar sobre ele. Mas não era real, não era uma desculpa real. Era simplesmente eu sendo eu. Bom, eu sabia que eu faria de novo. Cedo ou tarde eu falaria de uma maneira que a pessoa se assuste. Eu sou assim, gente. Enfim, nós sorrimos e ele disse: Sua irmã me disse que você é mais velha. Você é casada? Uau! Aprendeu rápido, menino. Não, não sou casada. E por que você não é casada? Ele replicou. E eu fiquei sem resposta. Ouvintes, por que eu não sou casada? Fiquei em silêncio, nem eu mesmo sabia por que eu não era casada. Procurei um motivo rápido na minha mente, mas eu não encontrei nenhum. Porque não estar casada? Eu não sei. Talvez é porque eu nunca tinha namorado ninguém, né? Pensei. Mas eu respondi assim: Gabriel, não sei te explicar porque eu não estou casada. Às vezes, ninguém quis se casar comigo. E eu sorri. Era a única resposta que eu consegui formular na minha cabeça naquele momento. E ele respondeu: Você sabe que não faz sentido essa resposta, não é? Não faz sentido. E eu pensei: Ele tem razão. Mas se não faz sentido a minha resposta, por que como alguém como eu tá sozinha, né? Parece que ele leu meu pensamento. E ele continuou: Não faz sentido, porque alguém do seu nível de beleza e sutileza não está casada. Não faz sentido. Pois é. Esse rapaz colocou um triplex na minha cabeça. Não tinha pensado nisso. Se eu sou mais velha que nenhum, eu prefiro que vocês pensem. Mas realmente eu não estar casada, porque na verdade eu já tinha passado do tempo, da idade, da medida. Eu só respondi pra ele: Você é inteligente, hein? Ele sorriu. Às vezes, você precisa é de um homem mais novo. Ele disse sorrindo maliciosamente. Mais novo, como eu, mais alto, como eu. E ele finalizou a gracinha dele. Eu sabia que você seria engraçadinho. Está me cantando? Perguntei sem rodeios. Diferente do que eu pensei, ele respondeu normalmente. Eu gostei de você. Eu gostei do seu cheiro. Gabriel disse se aproximando de mim. Então, para ganhar tempo, eu perguntei: O meu cheiro? Ai, que pergunta idiota, eu sei. Mas eu precisava ganhar tempo. E ele confirmou: Você tem cheiro de comida. Você tem cheiro de baunilha, respondeu ele, aspirando o ar em minha direção. Quer dizer que eu sou mastigável. Eu perguntei, mas para ele se afastar, eu queria que ele ficasse sem graça, que ele se sentisse envergonhado com as minhas frases diretas. Mas não aconteceu. Ao invés disso, ele começou a rir maliciosamente, mordendo os lábios de forma quase erótica. E eu fiquei vermelha. O feitiço virou contra o feiticeiro. Senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo e eu estremeci. Claro, Gabriel percebeu. Se aproximou ainda mais de mim e disse: Está correspondendo ao meu charme? E sim, eu pretendo mastigar você. Não com essas palavras.
Eu tentei mudar de assunto, mas aquele rapaz mexia comigo. Minha barriga começou a gelar. Minha nossa, pensei. Eu precisava parar de pensar naquele corpo incrível, acompanhado de um par de olhos claros e um sorriso maroto. Eu vi um homem moreno se aproximar. Graças a Deus era Zael. Oi, pessoal. Cadê Natasha? Perguntou o recém-chegado. Foi só aí que eu saí do meu estado de torpor, que a presença de Gabriel me causava e procurei com o olhar a minha irmã. Encontrei ela a 100 metros de distância conversando com outro rapaz. Nem eu acreditei. Vixe, pensei. Zael jogou as chaves do carro para Gabriel e disse: Vamos pro carro, Gabriel. Este meneou a cabeça positivamente e seguimos para o carro. Eu ainda vi Zael. Vi ele se aproximando do casal, do rapaz, conversando com Natasha. Lembrei o ensinamento cigano. Se não lhe foi dito, não é para você. E em silêncio, Gabriel e eu seguimos para o acampamento. Gabriel me deixou, onde já existiam alguns clientes me esperando. Final da tarde, depois de muitos clientes, simplesmente deitei na cama e adormeci, sem mesmo jantar. No dia seguinte, os mesmos clientes foram desmarcados e eu não entendi o motivo. Mas eu logo saberia. Será que eu teria um dia de folga? Pensei. Não, estava longe disso. Será que os clientes reclamaram de mim? Eu vi um movimento fora do normal no acampamento. O acampamento era sempre alegre, festivo, estava sempre em movimento. E naquele dia, naquele momento, estava silencioso. Observei a família do Senhor Castor e seguir em silêncio, o que não era normal. A pequena Rubi estava com uma sacola de mercado contra o seu peito. Alguns choravam, porém sem ruído algum. Estavam caminhando, acompanhando o movimento dos ciganos. Eu fui atrás e eu vi alguns carros pretos parando no acampamento. Eram cerca de 4, 5 carros de uma vez. Meu avô, o líder cigano, orientou todos, em silêncio, a entrarem no carro. Cabia 3, 4 ciganos em cada carro e segui com eles. Mas o que estava acontecendo, pensei. Ninguém dizia nada, absolutamente nada. Estávamos em pleno segredo. E assim chegou a minha vez de entrar no carro. Eu entrei sem questionar. Ordens são ordens. Eu entendi que estávamos fugindo de algo, só podia ser. Entendi que se todos estavam fazendo, teria uma justificativa plausível, concordam? E saberia logo. Não somos orientados a questionar uma ordem. Eu entrei no carro preto e mais 3 outros parentes. Um carro preto até muito confortável, mas eu percebi que era blindado e tinha um insufilme muito escuro. Dentro do carro, silêncio sacral. O carro seguiu até o shopping, onde trocamos de carro. E no shopping seguimos, do shopping seguimos até o clã dos Álvares. Eu já ouvia dizer sobre esse clã dos Álvares, mas nada me preparava para o que eu estava prestes a ver. É um condomínio fechado com dezenas de casas assobradadas, cada uma de uma cor. E do lado do condomínio existia uma mata. O carro parou do lado da mata e seguimos os ciganos que estavam descendo do outro carro na frente. O clã dos Álvares já foi descrito nesse canal, mas mesmo assim eu vou descrever do meu ponto de vista, combinado? O condomínio é chamado Clã dos Álvares. Assim que você entra, você encontra enormes portões que cabe tranquilamente 3 carros, um do lado do outro, entrando ao mesmo tempo, para vocês terem a noção do tamanho. Os portões foram abertos e cada um que ali morava tinha uma cor. A princípio, as casas começavam dos 2 lados. Metros mais para frente, ela só seguia do lado esquerdo, porque do lado direito
tinha uma mata. Mata essa que dava exatamente pro lago e o acampamento cigano. Paramos em frente à mata. Eu não entendi. Acabamos de sair do acampamento cigano. Mas mesmo assim, seguimos alguns ciganos que já estavam lá. E eles entravam como se fosse na terra. Estranho, né? Como se fosse um buraco. Entravam seguidos, dezenas. Chegando mais perto, eu vi que era uma porta. E entendi que era um esconderijo dentro da mata. Uma espécie de bunker. Bom, eu gostava de mato. Eu gostava do cheiro da terra molhada. Eu gostava do silêncio, da chuva, do vento. Então eu não senti nada desconfortável estar naquele bunker. Era como se estivesse dentro da própria terra. Na porta do bunker, encontrei Gabriel. Que bom que você está bem, disse ele e eu sorri. O que estava acontecendo? Meu Deus, eu pensei. Eu estava preocupada. Quando Gabriel disse: Aliás, que bom que vocês todos estão bem. Ele corrigiu rápido. Quem é essa loira linda? Perguntou outra loira. Aliás, essa sim era linda, muito linda. Pensa numa loira linda, magra, alta, mais velha que ele. Bom, eu já imaginei então que era sua namorada, né? Ou sua esposa, talvez. Enquanto eu imaginava, essa loira linda beijou Gabriel na bochecha e ele nos apresentou. Essa aqui é a Neon, respondeu ele. Essa é a Neon. Muito prazer, eu sou Jana, irmã desse mocinho aqui, estou à disposição. Se você precisar de algo, é só me chamar, disse a loira linda, dando uma piscadinha na frase. Podia jurar que ela estava jogando charme para mim, mas preferi me calar. Ela deveria estar só sendo gentil. Vi o rosto de Gabriel se fechar e ele disse: Jana, deixa ela em paz. E ela respondeu: Você não sabe se ela gosta de você ou se ela prefere uma outra coisa, né? Disse ela, meio que provocando ele. Gabriel fechou o senho ainda mais, se é que fosse possível. Enquanto saía, escutei ela dizendo: Você tá caidinho por ela, irmão. Fala pra ela. Ele respondeu algo, mas pela distância eu não conseguia ouvir. Ele baixou propositalmente a voz. Entrei no bunker e a minha prima Azira estava na porta e me perguntou: Quem que é aquela moça? Disse minha prima apontando para a loira, que estava justamente conversando com o Gabriel ainda. E adivinha quem era o assunto? Porque estavam olhando para mim. Aquela é a Jana, é a uma dos Álvares. Nossa, que linda! Achei que era a esposa do rapazinho, disse Azira. E eu olhei para a cara dela e disse: São irmãos, ué. E entrei no bunker. Desci aquela longa, infinita escada, toda iluminada, extremamente limpa, viu? No final da escada eterna, cheguei em um espaço enorme, muito bem organizado. Pareciam dúzias de rostos assustados e conhecidos, todos procurando o que fosse melhor para se ajeitarem. Ainda estávamos em silêncio. Havia camas estilo treliche, uma do lado da outra, dando a volta em todo o bunker. Ao centro havia como se fosse um canto para refeição. Bem no cantinho esquerdo tinha duas portas. Uma era banheiro e a outra era a cozinha. O único problema era que estava tudo maravilhoso. Mas claro, o povo cigano gosta de liberdade, gosta de natureza, de ar puro. Mas era por algum motivo maior que estávamos ali. A maioria de nós não saía de dentro do bunker. De jeito nenhum. Mas eu precisava da natureza. Eu escolhi os horários noturnos para ir lá para fora. Saí devagarzinho, abri a porta, tirei o sapato e comecei a caminhar na grama. Que momento bom! Delicioso! Aquele era o meu momento favorito. Era o momento de pensar, descansar, esvaziar a cabeça. E então, procurei uma árvore grande, de tronco bem largo, encostei nela
Respirei fundo, fechei os olhos e comecei a me concentrar no universo. Eu estava relaxando até ouvir gemidos. É, gemidos. Bom, tentei ignorar os gemidos e me concentrar no universo. Respirei fundo e tentei ouvir de novo gemidos. Oh, meu Deus, pensei. Insisti mais uma vez. Fechei os olhos e tentei esvaziar a cabeça novamente os gemidos. Não parava. Respirei fundo, resignada. Os gemidos ficavam ainda mais altos. Começaram a ficar ainda mais altos, se é que é possível. Eu fiquei curiosa. Não sabia se ia para frente, para ver quem que era, ou se eu voltava para dentro do bunker. Mas o que estava acontecendo? Movida por uma curiosidade, caminhei alguns passos, onde vinham o som que atrapalhou então a minha concentração. Caminhei rodeando o tronco de árvore e cheguei no ato que originava o barulho. Bem, eu paralisei. A claridade da lua me ajudou a enxergar melhor. Eu vi a Zira, minha prima, debaixo de Jana. Mas elas não estavam deitadas assim, estavam invertidas. Uma estava com a boca no centro das pernas da outra. Suas cabeças se mexiam enquanto ambas produziam um som que me incomodou. Elas mexiam e rebolavam. Me senti muito. Eu me senti muito. Eu senti muito calor. Encostei na árvore grande, tentando me esconder, tentando me acalmar, tentando aspirar o ar, tentando evitar a umidade que se formava entre as minhas pernas. Mas era impossível. Eu precisava me acalmar. Não poderia entrar no bunker assim. Não assim. A minha confusão de sentimentos deveria estar estampada no meu rosto. Qualquer um do meu povo que me olhasse ia perceber o que eu estava sentindo. Foi então que eu comecei a sentir um perfume conhecido, um perfume de madeira. Mas não era a madeira do tronco do qual eu estava encostada. Quando abri os olhos, eu vi que era Gabriel, menos de 1 metro de mim, me observando. Vendo que não me movimentava, Gabriel se aproximou ainda mais. Meu coração veio na boca. Ele estava a centímetros da minha boca. Meu corpo estava aceso. Eu implorava por algo que eu não sabia exatamente o que era. E Gabriel se aproximou e me beijou nos lábios com muita sede, como se ele precisasse do beijo para sobreviver. Abracei ele, passando as unhas em suas costas, de cima para baixo, e ele gemeu na minha boca. As mãos dele percorriam meu corpo, chegando à minha intimidade úmida, a mesma que eu estava procurando estancar minutos antes. Ele se abaixou e rasgou a minha roupa íntima, mergulhando a cabeça entre as minhas pernas, e tocou minha carne sensível. Eu não poderia gemer sem ser descoberta. Ele colocou as minhas pernas em seus ombros e logo eu tive a sensação de explodir. Pela primeira vez eu tive uma sensação estranha de adrenalina, de satisfação, eu não consigo explicar. Meu corpo começou a tremer em volta dele. Racionalmente eu deveria voltar para o bunker, mas quem resiste um carinho daqueles? Segurei os cabelos dele, trazendo-o para mais próximo e senti o sorriso dele se formando em meu íntimo. Senti um dedo invadindo a porta de trás. Eu fiquei insegura a princípio, depois eu fui relaxando. Ergui meu corpo. Eu mal conseguia me mexer quando saí dos ombros dele. Gabriel levantou beijos e eu senti o meu gosto. Ele me deixou ainda mais maluca com um gesto de audácia. Eu desci minhas mãos por entre as pernas dele e ali estava, dentro da calça, encontrei algo grande e duro e volumoso.
Eu comecei a massagear. Anjo, não precisa, ele disse, se esforçando para encontrar a racionalidade naquele momento. Mas eu quero, respondi, e mais rápido que ele pudesse reagir, abri as suas vestes e me abaixei, ficando frente a frente com o enorme membro. Com voz baixa, eu disse, me ensina como você gosta. Levantei meu olhar e Gabriel estava me olhando em chamas. Então eu comecei com lambidinhas no alto, para umedecer, sabe? Até que aos poucos o movimento começou contínuo. Foi entrando e saindo da minha boca. Enquanto me movimentava, olhei para Gabriel, que estava estático, com os olhos brilhando como fogo. Ele disse: não pare, por favor, não pare. E eu fui aumentando. Foi cada vez mais rápido. A massa estava dentro da minha boca, enquanto eu estava tentando colocar mais e mais em movimentos contínuos. Senti uma explosão na minha boca, um líquido quente e doce, e engoli. E mesmo depois de todo esse leite de prazer, ele ainda estava ereto. Eu continuei a sugar. Minutos depois, uma segunda explosão. Mas ele me segurou, me colocou de frente a frente, encostada no tronco da árvore. Você ainda não tem experiência, disse ele com carinho. Vou te esperar, disse ele, me dando um beijo nos lábios. Olha, confesso que não era o que eu queria ouvir, mas eu aceitei de bom grado, enquanto ele continuou. Mas não acabou, disse ele, me virando de costas, se abaixou, olhou por trás, abrindo o meu bumbum, e eu senti algo macio e quente encostando no botão do cravo. Meu corpo pulsava. Aceitei aquele carinho e ficamos naquele momento por mais algum tempo, enquanto ele foi ficando mais descontrolado. Me virei de frente para ele. Ele estava transformado, mas não sabia se parava ou não. Mas ele parou e saiu correndo. Me recompus, respirei fundo e finalmente eu voltei ao bunker, satisfeita. No dia seguinte, Gabriel entrou com a sua irmã Jana para trazer nosso café da manhã. Jana foi ter com a Zira e conversaram animadas. Já Gabriel mal falou comigo. Bom dia, disse ele, passando por mim, feição fechada, olhando para baixo. Bom dia, respondi sorrindo. Tudo bem? Respondi, mas ele se afastou, sem responder. Será que eu fiz errado? Pensei. Fiquei parada. Mal encostei no alimento que me deu, quando meu primo Nicolai perguntou: que houve, prima? Eu não sei. Eu te juro que eu não sei, eu dizia, olhando para Gabriel. Neon, podemos aproveitar que estamos aqui e falarmos sobre o nosso casamento? Disse Nicolai. A minha boca abria e fechava. Eu não estava nem no clima de falar em casamento. Quem dirá com Nicolai? Eu estava pensando em Gabriel quando fui jogada para a minha própria realidade. Como assim casamento? Como assim o nosso casamento? Eu não entendi, eu questionei. Nosso casamento, Neon. Não fomos prometidos quando criança? Ou você se esqueceu? Ah, Nicolai, isso foi história de criança, eu respondi, querendo logo encerrar esse assunto. Poxa, eu a amo desde então, como uma esposa, disse ele. Vamos marcar nosso casamento? Para quando sairmos daqui, disse Nicolai. E eu comecei a sentir de novo aquele sentimento de sufocamento. E de novo, eu precisava sair do bunker. E saí. Fui me esconder naquela árvore. Aquela que vocês sabem do meu segredo e que aconteceu no dia. Enfim. Assim que encontrei aquela árvore, eu a abracei. Eu estava pronta para chorar. Me ajoelhei abraçada à árvore. Fechei os olhos. Ainda não me falaram porque estávamos no bunker. Ninguém sabia, ou todos sabiam e não me contavam. Estava confusa, estava insegura.
Aí, junta o fato daquele homem lindo que me deixou enlouquecida, fora do natural, fora do normal, fora do racional. E foi nessa mistura de sentimentos, de pensamentos que eu ouvi. Você disse que não era casada. Abri os olhos e vi Gabriel à minha frente. Eu não sou, não tenho relacionamento nenhum até ontem, aqui nessa árvore. E o que estão falando sobre você e seu primo? Perguntou Gabriel, me encarando. Pela feição dele, ele não estava feliz. Fechei os olhos e procurei as palavras certas. Gabriel, eu te juro, não temos tempo para namorar. Trabalho demais para relacionamentos, eu disse baixinho. E já abaixando a cabeça, eu estava me explicando para alguém que eu mal conhecia. Como seu primo ao seu lado, você estará mais segura, disse Gabriel. E eu entendi perfeitamente que era uma recusa por parte dele. Eu simplesmente respondi: tudo bem. Eu já percebi que você tomou sua decisão, e sua decisão em nome de nós dois. Eu disse com uma certa raiva na voz, e dei por encerrado o assunto, e resolvi andar mais em volta da árvore. Ouvi algumas crianças brincando por perto e me aproximei. Comecei a brincar com as crianças. Algumas horas passaram e entramos no bunker. Dentro do bunker, vi que o papo estava comentando com o senhor Ed e ficamos em silêncio, esperando notícias. Quando o vovô veio e disse que o acampamento foi atacado, completamente destruído e iriam consertar. Me senti mal, de repente, e desmaiei. Senti alguém me pegando no colo e acordei. Eu vi o rosto do rapaz que falou com Natasha naquele dia. E ouvi a minha mãe chamar. E voltei à consciência. Eu estava no bunker. Uma cena se desenrolou ao meu lado. Era uma das minhas vidências, Zael procurando Natasha, que estava sob jurisdição de um outro tipo de lobisomem. Tonteei de novo. Falei o que vi e avisaram então Zael. Natasha corria perigo. Eu ia explodir de tantos sentimentos. Apertavam o meu pescoço, me sufocavam. Eu sentei na cadeira, estava sufocada. Eu estava no bunker e me sentia sufocada. Eu estava passando mal já. E saí. Fui caminhar entre os meus. Sentei e ouvi meu nome. Era Nicolai. Ai, não, pensei. Neon, vamos marcar nosso casamento, insistiu Nicolai. E eu queria gritar. Queria explodir, mas fui educada. Primo, amo você, mas veja, não pretendo me casar contigo. Vejo um futuro bom para você, como uma cigana, mas não sou eu. Eu sinto muito, tá? Eu perguntei, esperando ver se ele havia realmente entendido. Você tá querendo aquele lupino, né? Disse Nicolai. Mais para si mesmo. Eu imagino que sim, ele continuou. Sim, respondi. 1000 vezes sim, Nicolai. Eu gosto dele. E ele gosta de você, prima. Veja como ele te olha, disse Nicolai, apontando para onde estava Gabriel, me olhando fixamente. Olhei para Nicolai e pela primeira vez eu vi o homem decente que ele era. Sorri e respondi: obrigado pela sinceridade. Ele me beijou na testa e saí. Estava cansada e eu fui dormir. Me deitei na beliche que me indicaram como minha e adormeci. Em sonho, acompanhei o resgate de Natasha. Acordei com alguém me olhando. Era um cão de pelos amarelados e olhos brilhantes. Ele deitou ao meu lado e dormimos juntos, na beliche. Eu sabia ser Gabriel. Quando acordei já estava claro e eu vi que eu estava sozinha na beliche. Será um sonho? Fui até a mata e Gabriel estava conversando com meu pai Mauro.
Neon, chamou meu pai. Esse rapaz está pedindo sua mão em casamento. E o senhor disse que aceitou? Perguntei. Neon, disse que ia falar com você primeiro, disse meu pai me observando. Aceite, pai, eu disse, sorrindo. Ele veio ao meu encontro, me beijou na testa. Nos casaremos amanhã, disse Gabriel. Amanhã? Perguntei assustada. Sim, respondeu Gabriel. Não aguento mais ficar longe de você. E ele sorriu. Então, ok, respondi. Podemos conversar lá fora? Perguntei para Gabriel. Ele confirmou e seguimos até a nossa árvore. Aquela onde já havíamos feito alguma coisa? Ele me encostou contra o tronco de árvore, respirou fundo, olhou nos meus olhos e disse: Não quero ficar longe de você, mas preciso entender como funciona esse negócio de dom cigano, disse Gabriel. E então, eu estava com medo, ele estava com medo do meu dom de premonição. Gabriel, tocando na sua mão, consigo ver algo do seu passado e do seu futuro, de acordo com o que Deus me permitir. Então saiba que estar comigo significa estar apenas comigo. Se você não vai se esconder de mim em alguma coisa, eu sinto que existe outra, eu vou terminar o raciocínio 1 minuto. Eu termino com você. Gabriel sorriu e disse: Eu não quero outra. Gabriel, ele me beijou nos lábios e disse: Sim, eu tive muitas mulheres. E ele já tinha se arrependido de comentar sobre as mulheres. Ouvi que ele teve muitas, me deixou incomodada, me deixou perturbada, me deixou com ciúmes. Vendo o meu rosto, ele continuou: Mas nenhuma delas tem o seu cheiro, nenhuma delas tem o seu gosto, nenhuma delas é você. Eu estou viciado em você. Mas, Gabriel, isso é um motivo para casar? Para um lupino se apaixonar é uma vez só. Meu coração está com você. Meu corpo todo é seu. Não sou o mesmo homem de antes de te conhecer. Mas eu sou mais novo que você. Você vê algum problema nisso? Me te incomoda ser mais novo que eu? Não, disse Gabriel sorrindo. Eu posso tocar nas suas mãos? Eu perguntei. Ele confirmou, me deu a mão direita. Quando coloquei ela entre as minhas mãos, eu vi que realmente ele teve muitas mulheres. Muitas, lupinas ou não, e que ele deixou dúzias de corações partidos por onde passava. E teria problemas futuros com alguma caso elas voltassem. Mas ajudaria ele com isso, não tem importância. Ele nunca havia se apaixonado realmente. Eu vi isso tocando a mão dele. E comigo ele sentia algo forte, mas eu não sei se era o suficiente para um casamento. Ele achava que sim. Nem ele sabia o sentimento que ele tinha. Ele precisava de tempo. Foi quando eu disse: Estamos em julho, estamos no mês de julho. Vamos esperar até setembro para nos casarmos, assim teremos flores no casamento e setembro, 2 meses, tudo isso? Sim, mas é simples, passa rápido e nem eu acreditava no que eu estava dizendo, ouvintes. Mas eu estava insegura, principalmente em relação aos sentimentos dele. Ele relutou um pouco, mas aceitou. Enquanto nos conhecíamos mais, eu sabia a fama dos lupinos, sabia do sangue quente dele. Eu entendi a pressa do casamento. Eu sabia o que ele queria, mas o relacionamento é mais que isso, concordam? Gabriel foi todos os dias buscar material e ajudar meu povo a reconstruir o acampamento. Erd ajudou bastante também, com o material, com algumas pessoas, funcionários, com mão de obra. Não vou entrar em detalhes, tá? Foi muito árduo. Por mais que morávamos em tendas, existe muita magia no acampamento. Reconstruir um altar cigano não é para qualquer um, não é fácil. 2 semanas depois eu já estava caminhando na floresta,
dos Álvares e fui até o lago me energizar com a água. Eu preciso da água. Já era noite, mas estava tudo límpido pela lua, tudo iluminado. Eu caminhava e entrei no lago na parte rasa, indo e vindo, refrescando a minha mente e brincando com os pés na água, até que eu não resisti. Tirei a roupa, fiquei só de lingerie e pulei na água. Que delícia! Mais alguns mergulhos me refrescando, mergulhando e senti que eu estava sendo observada. Sim, e eu estava mesmo. Procurei de onde vinha e encontrei aquele olhar. Encontrei Gabriel em forma lupina. Ele não entrou na água, mas também não saiu da margem. Ficou ali, me olhando. E eu resolvi provocar ele. Saí devagarzinho da água, sabendo que minha lingerie era branca. Sabia que era transparente e que meu corpo todo ficaria praticamente nu. Mesmo assim, saí bem devagar, provocando Gabriel enquanto fera. O que eu não sabia era que Gabriel controlava sua transformação. Voltou à forma humana e já estava pronto para mim. Saí da água e me joguei então aos braços dele. Sim, me joguei nos braços dele e minha lingerie ficou em pedaços no chão. E fui longamente acariciada pela boca de Gabriel em toda parte por longo tempo. Explodi muitas e muitas vezes e ele me virou de costas e falou: Delícia, eu não posso com a parte da frente, mas podemos com a parte de trás. Podemos, eu disse, apavorada. Podemos sim, a parte da frente, podemos. Mas ele não me ouviu. Foi quando ele me penetrou atrás. Devagar, experiente como era, me senti completa. E eu queria mais. Eu queria tudo. Está te machucando? Não, não pare, por favor, não pare. Eu disse angustiada. Não, não vou te machucar. Tenha um pouco de paciência. Eu estou me controlando, disse Gabriel. Realmente ele estava tentando se controlar, mas eu queria mais. Eu não parava de mexer contra ele. Desculpa, amor. Não pare, por favor, não pare, eu disse. Mas senti que ele ficou mais peludo. Ele ficou maior e mais forte. Sua massa dobrou de tamanho. E descontrolado, já estava dolorido quando ele saiu correndo e entrou no mato, me deixando sozinha e magicamente encantada. Vocês não têm noção o que é ter intimidades com um lupino, em forma lupina. Difícil explicar para vocês, eu realmente nunca tive outro homem, mas a sensação de torpor é enorme. Entrei na água, me lavei, me vesti com a roupa que eu tinha, que restou, porque as de baixo estavam rasgadas, mas recolhi mesmo assim os pedaços e fui até o bunker. E no dia seguinte, eu não vi Gabriel. Passaram-se mais 2 dias e eu não vi. E não perguntei por ele, tá? Chegando o dia de mudarmos novamente, né, voltarmos para o acampamento cigano, o novo acampamento cigano, o renovado acampamento cigano. A Zira preferiu ficar junto de Jana. Foram morar juntas na casa de Jana. Despedi de todos que estavam ali, os empregados, quem nos ajudou, todos. E eu fui junto com a minha família para o acampamento. O acampamento estava localizado no mesmo lugar, só que ele estava renovado, as tendas da mesma cor, claro, mas eram todas novas. O tecido era novo, o cheiro era novo, os móveis nós tínhamos ganhado, já que os anteriores não estavam nem em condições de aproveitar. Estavam em pedaços, foi tudo rasgado, os canes, enfim. O importante é que não machucou ninguém e que estávamos todos de volta. Alguns com alguns segredos, né? Mas infelizmente estavam todos bem. Em volta do acampamento, então, agora haviam câmeras. Câmeras de movimento. E a equipe do seu Dr. Éder Álvares estava monitorando.
Fiquei ajudando meu povo a organizar a vida e dentro de alguns dias já estávamos de volta à pequena fogueira cigana. Paco convidou Ed e família para participar, assim como os funcionários, que ajudaram a organizar tudo. A noite chegou e a fogueira cigana foi acesa. Oferecemos vinho e muitos queijos, além de pães e frutas. Usava meu vestido dourado, meu vestido de festa, o meu vestido preferido, e dancei com todas as mulheres em volta da fogueira, festejando a conquista de um novo lar, de um lar abençoado, de um recomeço, o dom da vida em um lar no mesmo lugar, mas renovado. Éder ficou conosco por um tempo e sabíamos que ele precisava ir. Os lupinos não são vistos à noite, nós sabemos o motivo, mas segredos, alguns de seus funcionários estavam por lá, inclusive um rapaz chamado Paulo, rapaz alto, magro, sentado com um conjunto de funcionários. Mas desde o início da festa eu notei que ele estava me encarando. Ok, não me interesso, então não reparei. Quem me disse foi uma das minhas irmãs, tá? Após algumas das horas dançando, saí um pouco da festa, segui entre as tendas e fui olhar a lua. Peguei um copo d'água, olhando a lua e escutei. Você dança muito bem. Assustei. Achei que estava sozinha. Me virei e me deparei com o Paulo. Muito obrigado, respondi. Reparei você a noite toda, ele disse, tragando um cigarro, tentando parecer ser sexy. Gostaria de te conhecer mais. Só marcar um horário e eu atenderei você, eu respondi, mas ele não gostou. Pareceu irritado, mas logo ele disse: Quero mais do que um simples atendimento, respondeu Paulo. Uhum, meu avô dizia: querer não é poder. Sou compromissada e estou de casamento marcado, não estou disponível, respondi. Está se referindo àquele moleque, né? O Gabriel? Uhum. Ele já está com outra pessoa da espécie dele. Não deveria esperar por ele, respondeu Paulo. Senhor, não sei de quem você está falando, eu disse, e fui saindo do ambiente esquisito que se formou com a chegada de Paulo. Quando Paulo se aproximou, tentou me agarrar. Deixa de ser difícil. Eu sei que você é mais dura, porém gosta de levar por trás, disse ele. Foi então que eu notei. Aquele homem sabia do meu segredo. Um segredo que só eu e Gabriel sabíamos. E como será que aquele senhor sabia? Imediatamente meu sangue ferveu. Ouvintes, eu sou da paz. Eu juro que eu sou da paz. Mas dito isso, eu me transformei. Soquei aquele homem aonde mais dói, e quando ele se abaixou, eu corri pela floresta. Corri como uma louca. Corri com toda a minha força. Eu segui em direção a uma árvore que já conhecemos muito bem, né? Subi o máximo que eu conseguia. E eu fiquei lá em cima. Ouvi ele me provocando para ver se eu reagia. Ele passou na minha direção. Ah, menina, você me deixou enfurecido. Quem você pensa que você é? Dizia ele. Você precisa levar além do que precisa, hein, gata? Ouvintes, eu sou uma cigana, sou estudante de magia desde que nasci e tenho os meus conhecimentos além do que a maioria dos humanos. Ele não me verá aqui, ou em parte alguma dessa terra, pela força do 3 vezes 3 vezes 3. E aquele homem me procurou, ouvintes. Eu escutava ele me chamando, subiu na árvore, inclusive ao meu lado. Vasculhou a floresta e não me encontrou. Mesmo que passasse por mim, ele não me viria. Magia, ouvintes. Somos um povo mágico. Somos um povo do bem. Mas somos um clã mágico. E ele foi embora. Fiquei na árvore até de manhã. Nos primeiros raios solares, meu pé tocou o chão. E eu ouvi uma voz conhecida. Bom trabalho. Me virei assustada. Era Gabriel, em sua forma humana.
Não respondi às palavras daquele homem. Aque- Aquele homem falou. Como ele sabia? Bom, aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Ele já está com outra da sua espécie. Então eu comecei a caminhar rumo ao acampamento. Você o enganou direitinho. Muito bom, disse Gabriel. O que você quer? Perguntei a Gabriel. Você disse a ele que estava compromissada. Sim, eu disse. E daí? Com quem você está compromissada? Me virei e fixei o olhar daquele homem, que estava implorando a minha atenção. E eu disse para ele: estou compromissada comigo. Eu sou o meu compromisso. Não estou disponível para qualquer um. Ainda mais um que espalhe sobre a minha intimidade aos outros. Como assim? Ele sabe o que fizemos. O quê? Disse Gabriel. Sim, ele disse detalhes, Gabriel, do que fizemos. Eu disse e Gabriel se transformou. Os olhos começaram a brilhar. Paulo cuida das câmeras de vigilância, mas ele tem contrato de confidencialidade assinado. Aliás, contrato esse assinado conosco, com a nossa família, que pelo jeito ele quebrou o contrato quando ele foi falar para você o que ele viu. Gabriel, por que ele sabe em detalhes? Ele aumentou o tom de voz comigo, ficando rouco e disse: eu jamais faria isso com você. Não tem outra explicação. Você me comeu e sumiu. Simples assim. E eu vou embora. Eu tô com problemas, disse Gabriel. Uhum, sei. Eu disse, saindo. E fui até o acampamento. Eu não queria saber de dramas. Não respondi. Segui realmente até o acampamento, mesmo sabendo que Gabriel estava perto. Retomei a minha vida. Muitos atendimentos, graças a Deus. No final do dia, escutei da minha tenda gritos vindo do lado de fora e uma garrafa se quebrando. Fui ver o que era. Saí da minha tenda bem devagar e vi que meu avô estava discutindo com o Paulo. Esse mesmo. Antes de eu ouvir o que ele estava falando, fechei a boca daquele homem com a magia do 3 vezes 3 vezes 3. Meu avô olhou e, pelos olhares, eu entendi que nada estava bem. Cheguei mais perto e Paulo perdeu a voz. Olá, Paulo. Já contou pro meu avô e para todos aqui que você veio correr atrás de mim ontem na floresta? Eu disse. Ao redor havia alguns lupinos e ciganos, todos acompanhando o desenrolar da história. Todos se olhando. E eu continuei. Sim, ele estava me ameaçando. Paulo resmungava palavras desconexas. E ele estava na força do 3 vezes 3 vezes 3, claro. E eu continuei. Já contou que está espalhando calúnias a meu respeito? Já contou que tentou ontem violar o meu corpo, o meu templo? Ele ficou quieto, parou de fazer ruídos. Nisso, os ciganos se exaltaram e formaram uma roda em volta daquele homem, blasfemando-o. Eu deixei, sem ação, enquanto os outros diziam muitos insultos e ameaças, rogando pragas. Foi então que a polícia chegou ao acampamento em nome do Sr. Erd, sob acusação de assédio, abuso de informação e vazamento de informações confidenciais, e tentativa de prender o Paulo. O homem saiu algemado e entrou no camburão pela porta de trás. A história que estava saindo, ele disse com a voz baixa: te mato, cigana. Não disse mais nada. Por quê? Por quê? Porque eu não queria. Porque eu fechei novamente a boca dele com a força do 3 vezes 3 vezes 3. Saindo dali, procurei saber o nome dele inteiro e fiz um boneco de voodoo. Em homenagem a ele, ele merece. E assim, ele me esqueceria. Voltei ao acampamento. Depois desse fuzuê todo, meu avô entrou na minha tenda e eu já esperava.
Ele sentou na minha cama, começou a falar. E Gabriel entrou na tenda. Na minha tenda. Na minha. Sem permissão. O que ele queria agora? Pensei. Boa tarde, senhor Paco. Tá lembrado de mim? Claro, menino, disse meu avô, sem muito ânimo. Tô aqui para cumprir nosso contrato. Vou me casar com ela amanhã. Então comecemos os preparativos, porque Neon estará mal falada. Ou terá um casamento cigano, como os nossos costumes. Senhor Paco, eu a amo. Quero que seja o mais rápido possível. Meu avô me olhou, depois olhou para Gabriel com carinho e disse: Conseguiu controlar a sua fera? E eu olhei fixamente para Gabriel. Consegui controlar a minha fera, disse Gabriel, me olhando nos olhos. Então, quer dizer que ele não estava mentindo. Ele realmente tinha problemas. E eu não o ouvi. Senhor Paco, eu sinto muito. Ainda não estou 100%, mas garanto que eu não vou fugir. Sempre eu preciso dela. Como o senhor sabia? Por que o senhor não me contou? Eu perguntei para meu avô. Por que não me diz que Gabriel estava tentando controlar a fúria dele? Menina, disse meu avô, o amor, a confiança são elementos importantes no relacionamento. Se amasse ele como ele ama você, você estaria com ele, com problemas ou não. Você sequer perguntou por que ele está assim. Você também não perguntou dele, você também está errada, disse meu avô e ele tinha razão. Eu não tinha procurado por ele. Vou deixar vocês dois a sós. Mas, Gabriel, se quiser devolver ela, meu avô falou, brincando. Olhei para ele com vergonha. Gabriel merecia o meu respeito. Como que você pode sumir sem me avisar? Perguntei Gabriel, com a voz aveludada de quem estava errada. Uai, você tem seus problemas e você também tem seus poderes. Por que não usou para entender? Não, Gabriel, não. Eu achei que você. Eu achei que. Meu Deus, eu achei que esse negócio de amor fosse simples. Igual o preto no branco, igual o claro e o escuro, igual o yin e o yang. Me desculpa. Eu imaginei que você tem seus dons e você veria meu sufoco. Naquele dia que você subiu na árvore, eu estava por perto, com os meus irmãos. Só um adendo, ouvintes. Eles estavam correndo. Isso quer dizer que eles estavam transformados, tá? É só para vocês entenderem melhor. É um ato que eles falam para extravasar as energias. Eu vi que você estava em cima da árvore, mas Paulo não viu. E nisso foi me acalmando, vendo que você sabe se defender. Se não fosse isso, ele estaria em pedaços agora. E eu vi ele te assediando, disse Gabriel. Nesse momento, eu vi que realmente ele estava tentando se controlar. Seus olhos estavam amarelos brilhantes, estavam fixos em mim. Por um segundo eu gelei e ele continuou. Meu amor, eu tenho 19 anos. Há 5 anos eu me transformo. Controlava os meus sentimentos, tanto que brinquei alguns sentimentos. Você sabe disso, eu brinquei com pessoas. Tem algumas pessoas com o coração partido por aí. Mas depois que eu te conheci, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Não consegui me controlar quando eu te conheci. Sinto uma raiva profunda. Quando alguém te olha, algo sai do meu controle. Quando eu vejo que você está no meio de homens, nossa, eu viro um adolescente de novo. Eu não aceito isso. Conversei com Zael, que me disse que passou por a mesma coisa. Então eu tenho tentado me controlar, longe de você. Mas Zael disse que quanto mais próximo eu tiver, quanto mais perto de você, seria melhor. Eu tenho medo de te machucar. No clã, eu sou o mais forte.
Eu posso machucar você. Pode me ajudar? Respondi sem pensar. Claro, eu posso te ajudar. A gente aprende junto. Respondi e ele sorriu. Nos abraçamos apertado, como se nunca mais nos víssemos. Gabriel procurou a minha boca num beijo profundo. Ele me levou para comprar uma aliança e nos casamos alguns dias depois. Casamento simples, nada de casamento cigano. E me mudei para a casa dele. Percebi que ele tinha uma casa na cor da minha tenda, amarela. A minha janta de casamento foram 2 pizzas. Comemos sozinho, com suco de uva em taças fingindo ser vinho. Foi divertido e o povo cigano abençoou, inclusive o povo lupino. Gabriel disse: Amor, posso tentar me tranquilizar essa noite? A primeira noite nossa pode ser amanhã? Claro, meu amor, pode correr se quiser. Obrigado. Dito isso, ele simplesmente sumiu. Não era o que eu queria, claro, né? Mas eu compreendi. No dia seguinte, eu ia até o acampamento e procurei dormir. Alguns dias se passaram e nada de acontecer a primeira noite. Comecei a pensar que ele queria me devolver. Gabriel me levava todos os dias até o acampamento cigano para eu atender os clientes de lá. E no final do dia ele me trazia de volta. No acampamento, mais seguranças e ele me olhando de canto de olho, me olhando de maneira estranha, mas ninguém comentava nada. Num dia específico, estava terminando o atendimento quando alguém me chamou atrás da tenda. Eu achei que era Gabriel. Apesar de não reconhecer a voz dele quando ele estava transformado, ele tem uma voz diferente, então eu fui ver quem estava lá. Já era noite. Por isso eu não estranhei. Cheguei mais perto da tenda e vi Paulo. Antes que eu pudesse gritar, eu levei um soco no nariz e perdi os sentidos. Acordei algum tempo depois e senti a dor insuportável no nariz. Coloquei a mão e senti úmido. Aí que reparei que eu estava numa sala escura e eu estava no chão frio. Alguém estava de costas para mim. Como eu estava muito escuro, eu só vi o contorno da pessoa. Eu vi que estava de costas também e estava se transformando. Estava sem a parte de cima da roupa e eu vi a transformação começar. A massa do rapaz foi crescendo e um cheiro muito forte começou no ambiente. Fechei os olhos, pedi ajuda a Santa Saracali e entrei em sintonia com o cosmo. Me levantei e aquilo parou a transformação. Peguei na mão, aonde tinha uma porção, algumas porções da roupa, peguei no meu bolso da frente, reparei que tinha prata, enfim, algum prata em pó, algum crucifixo, alguma coisa, enfim. Mas tem bastante coisa aqui, inclusive um facão no meio das minhas pernas, que eu usava na mão. Eu estava armada. Bom, aquilo ainda estava de costas para mim, mas eu não sabia se tinha conseguido transformar completo ou não. Senti a presença de mais 2 daquilo do lado de fora. Eu joguei então as ervas no chão. Um pouco de sal, um pouco de. Fiz um círculo e fui aumentando, o círculo foi aumentando. Para permitir-me movimentar, eu continuei em oração. Foi que aquilo se virou para mim. E eu vi um pouco do rosto de Paulo. Maldita feiticeira! Quero me transformar para acabar com a sua vida de uma vez, como você fez com a minha. Acabou para você. Que acabou para você foi a maldade feita. Foi você mesmo que fez isso com você, Paulo. A maldade feita a um é a ameaça feita a todos. Eu invoco nesse momento os espíritos protetores, os ciganos, e peço que tenham misericórdia de sua alma. E eu disse, e ele
pisou na proteção do círculo. Ah, maldita, o que fez comigo? Eu tô queimando. O senhor fez consigo. Poderia estar feliz, vivendo uma vida cheia de amor e compaixão, mas preferiu uma vida de inveja, mesquinharia. Tem uma linda cigana amando você, não muito longe daqui. Eu prometo que eu conto pra ela que o senhor era um herói. Eu prometo que eu não vou acabar com esse amor que ele tem por você. Eu disse e a porta se abriu imediatamente. Um lobisomem albino de olhos azuis entrou. Partiu para cima dele e ele estremeceu. Rapidamente foi feito em pedaços. Fui para fora lentamente. Cheguei lá e encontrei o clã lupino dos Álvares. Foi então que o espírito do lobisomem albino saiu pela porta, reverenciou os lupinos e desapareceu. Isso não é bruxaria, isso é magia, ouvintes. Cheguei na casa de Gabriel e agora eu também morava, claro, né? Neon, ele me chamou na porta. Estou aqui em cima, respondi. E ele subiu correndo as escadas, todo sujo de grama molhada, algumas folhas no corpo, cheiro de madeira, enfim. Correu até mim e me abraçou. Eu estou bem, meu amor, se acalme. Fiquei com tanto medo. Por que você invocou um lobisomem albino? Pedi misericórdia aos mentores e eles viram que eu sou inocente. Eu não queria o mal de Paulo, mas Paulo queria o meu mal. Então ele cavou a própria cova. Gabriel me abraçou. Você é incrível. Me beijou os lábios. Eu amo você. Mas eu preciso tomar um banho, tá bom? Ele disse. E eu respondi que a companhia? Eu quero, mas eu posso machucar você. Gabriel, saiba que eu não sou de vidro. Mas se doer além do normal, disse ele me olhando e pousou um leve beijo na minha boca. Nada brutal, nada exagerado, nada em excesso. Nada. Foi simplesmente um beijo de amor. Esse homem é incrível. Ele me beijou, eu estremeci. Me pegou no colo e me carregou direto para o chuveiro. Gabriel era primitivo, era selvagem, masculino. Aquele corpo dele era natural, nada de exagero, exceto o seu íntimo, atrás de um minúsculo short, que foi despedaçado. Eu fiquei de pé, ele ligou o chuveiro, ainda estava com roupa. Aos poucos foi retirando a minha roupa e me ensaboando, beijando e mordendo, e minha pele reagia. Seus olhos estavam escuros e pareciam negros, com um movimento de queixo. Com um movimento de ombros, deixei o vestido cair, e Gabriel retirou a peça delicadamente. Eu podia sentir algo derretendo dentro de mim. Perdi o equilíbrio. Gabriel me segurou e tomou o seio na boca. Ah, eu disse. Gabriel estava se controlando. Eu via pela veia em sua testa. Ele estava tentando. E meu corpo reagia a cada mínimo toque dele. Eu estava parada em pé, com as costas encostadas na parede do banheiro, enquanto a água caía sobre nós. As mãos de Gabriel corriam pelo meu corpo, tocando aqui e ali, arranhando algumas partes, e eu sabia, ele estava tentando se controlar. E já estava à beira da loucura, quando ele ficou de joelhos, em frente à minha abertura sedenta. Gabriel abocanhou, tentando extrair néctar dali. Eu mal conseguia ficar de pé, eu mal conseguia me mexer. Quando eu explodi, senti a abertura sensível e pedi: Chega, Gabriel. Mais uma vez, de novo. Ele disse: Se não tiver bem úmido, eu vou te machucar. Ele insistiu, tocou, mordeu, massageou e eu explodi de novo. Então tentei afastar a cabeça dele. Estava sensível, estava dolorido. Gabriel ficou de pé, desligou o chuveiro e me levou até a cama.
Ele me colocou sobre o colchão, subiu sobre meu corpo e o cheiro de feromônio que via de Gabriel era algo insano. Gabriel me colocou deitada na cama, de frente para ele, beijando cada pedaço que ele encostava. Para sempre minha, disse Gabriel. Afastou as minhas pernas, ficou, se encaixou e me olhou, esperando permissão. Fiz um aceno com a cabeça e ele escorregou para dentro, enquanto ambos urramos juntos. E mais uma vez, Gabriel enviava sons suaves do fundo da garganta. Quer que eu pare? Perguntou ele. Neguei com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, esperando cair. Estava a cada centímetro, apertava cada centímetro dele, em um prazer frenético. Gabriel mexeu os quadris enquanto ocupava cada vez mais espaço dentro de mim. E senti algo escorrer pelas minhas pernas. Então Gabriel me virou de costas. E eu sabia que ele estava perdendo o controle. Gabriel encaixou e não foi tão gentil, mas foi maravilhoso. Maravilhoso ao ponto de eu gritar mais, mais. Gabriel era erótico. O calor dos seus olhos, enquanto me observava, me forcei a aguentar. E Gabriel me dava o que eu pedia. Eu senti escorrendo ainda mais pelas minhas pernas, mas ele não parou. Jorrava outra vez, minutos depois. Meu anjo, ele gritava, enquanto estava dentro de mim. E ainda pronto. Estávamos deitados na cama. Minha cabeça estava em seu peito. Você está bem? Perguntou Gabriel. Eu estou incrível, respondi. Eu estava dolorida, tudo bem, mas eu estava plena. Você está bem mesmo? Perguntou Gabriel. Eu estou. E ele disse: Eu a amo, Neon. Olhei nos seus olhos e respondi: E eu o amo. E nos beijamos. Não sei como é que vocês estão aí, ouvintes, mas eu tô com um pouco de calor nesse lado aqui. Essa Neon é incrível. Devíamos postar mais coisas sobre a Neon. Eu comentei com a Roseli e vou comentar com vocês. Tem duas irmãs que eu deixei passar. No entanto, o Berilo tá mandando, as histórias não param. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer em dois tempos. Pode ser? Porque eu realmente esqueci. Eu esqueci da Maia e da Esther. Me perdoem. Amo vocês. Gente, muito obrigada que você chegou até aqui. Se ficou grande, a Neon gosta de falar, é das minhas. Ficou grande mesmo, ficou longo, ficou extenso. Peço desculpas. Se você que gostou, ok, melhor ainda, eu vou pedir para vocês um like. Deixa um like nesse canal, vamos nos ajudar, vamos crescer. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Eu fiz no Instagram um canal pra gente conversar. Dentro do Instagram mesmo, a gente troca informações lá. Principalmente quando eu posto vídeo novo. Mas não tem erro. Terça, quinta, sexta, que é uma Legit Day, e domingo. Terça, quinta e domingo. Que hora? 00:15 sempre. É um número holístico pra mim. Eu preciso desse número. Combinado? 00:15. Ou seja, você já vai acordar na terça e já tá lá. Combinado? Não esqueçam, hein? Todos os dias tem vídeo curto e 3 vezes por semana, no mínimo, tem vídeo longo. Um beijo pra vocês. Até a próxima.